Olá, no Papo de Professor de hoje, vamos falar com a professora Maria Cláudia sobre o comunicado recente do Ministério da Educação, de Paulo Freire e Universidade Paga. Olá, professora, tudo bom? Tudo bom, Vivian? Professora, então vamos começar pelo comunicado do MEC? Vamos. Nós vamos falar de muitos assuntos, mas todos interligados, né? Então, o objetivo do comunicado foi explicar por que o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, excluiu de seus sites os vídeos que contavam a história de personagens como Marx, Engels, Marilene Chaui, Gramsci e Nietzsche. Um colunista do jornal O Globo denunciou esse fato. E aí o MEC soltou o comunicado que já no seu formato não segue o manual de redação da Presidência da República, um protocolo para todas as comunicações oficiais. Um parênteses, ele é ótimo para qualquer pessoa, viu, gente? No manual estão detalhados os atributos de uma redação oficial e esses atributos, por sua vez, estão ancorados no artigo 37 da nossa Constituição. Ele diz: a administração pública direta, indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas por que ele não segue o manual? Bom, para começar, o comunicado está em letra maiúscula. Não sei se o autor optou por empregá-la por estar se dirigindo ao Instituto Nacional de Educação de Surdos, ou porque estava bravo, sabe como a gente faz no e-mail, no WhatsApp? Portanto, a formalidade e a padronização exigida pelo manual não existem. Na quarta linha do primeiro parágrafo, a palavra responsabilidade foi separada de forma incorreta. O RE, né, de responsabilidade, termina a frase e o S começa a palavra no outro parágrafo. Um erro grave, né, professora? E quanto ao restante do texto? O último parágrafo é imenso, não existe ponto, só vírgulas. E aí eu pergunto, onde está o uso da norma padrão da língua portuguesa? Pelo manual, todo texto oficial deve ter clareza e precisão, objetividade, concisão, coesão e coerência, mas essas orientações passam ao largo do texto. Então vejamos, no último parágrafo, o autor desenvolve uma teoria da conspiração, uma miscelânea de ideias que vai desde supostos treinamentos do colunista do jornal, pela extinta polícia secreta da ex-União Soviética, até o autoelogio, desrespeitando o preceito da impessoalidade, objetividade e concisão. Mas, professora, muitos podem dizer que isso é banal, que é só um texto. Mas, na realidade, qual a importância de tudo isso? Ele é ministro da Educação. O ministro, e quando ele fala, ele está investido dessa função e, por isso, não pode misturar questões pessoais com comunicados oficiais. E mais, diante desse comunicado, como você analisaria essa fala em uma entrevista? Abre aspas. Eu, como professor de universidade pública, fui marginalizado na concessão de bolsas de doutorado e pós-doutorado. Nunca consegui uma bolsa por causa do aparelhamento do MEC pelos petistas. Ora, a concessão de bolsas é feita após exame rigoroso. A pessoa tem que mostrar domínio da nossa língua pátria. As respostas têm que ter clareza, coerência, objetividade. Então, deixo essa para vocês pensarem. Com certeza. Professora, mas como ficou a questão da justificativa dos vídeos que foram retirados em 2018? Como está dito no comunicado, haverá uma sindicância para apurar os fatos. No entanto, uma pesquisa no cache automático gerado pelo Google mostra que os vídeos estavam no ar pelo menos até o dia 2 de janeiro deste ano. Mas o que considero mais grave é a circular distribuída na sede do INES,
contendo uma lista de programas proibidos. Segundo a reportagem da Folha, o índex determinava a retirada de programas que abordam autores de esquerda, socialistas, de conteúdo relacionado à ditadura militar e que apresentassem olhar crítico à religião. Se isso não for ideologização de um instituto público, eu não sei mais o que significa ideologia. Professora, e como a senhora vê em relação aos ataques feitos ao professor Paulo Freire? Com grande tristeza. Freire é o educador que defende o diálogo, o respeito entre o professor, a professora e os estudantes. Ele defende a emancipação dos mais pobres e é reconhecido internacionalmente. No Museu da cidade de Estocolmo, tem uma escultura representando as 7 pessoas que, segundo os suecos, significaram muito para o nosso tempo. Freire está entre eles. Na Finlândia, eles construíram o Paulo Freire Center, que tem como objetivo discutir o seu legado, segundo eles, para tornar o mundo mais igual e justo para todos. Como colocar ao lado do busto de Paulo Freire no MEC o do Olavo de Carvalho, que o ministro considera um educador? Vocês sabem quem é esse senhor? Procurem no YouTube e tirem as suas conclusões. Professora, em relação ao comentário do ministro de Educação, Vélez Rodrigues, que falou que a universidade deve ser paga, o que a senhora acha? Ele tem insistido nesse tema, nesse ponto, e justifica a ideia porque no seu país de nascença, a Colômbia, o ensino superior é pago conforme a renda do estudante. Mas aí eu pergunto, não seria melhor buscar exemplos em países desenvolvidos, onde a escola é totalmente gratuita, como no Japão, na Coreia e na Finlândia, a melhor educação do mundo? Essa ideia, por sua vez, está imbricada com outra. Ele disse que a universidade é para uma elite intelectual. Como assim, gente? Uma jovem de 18, 19 anos, sabe se é ou não um intelectual? O que é um intelectual? Como selecionar alguém da elite intelectual? Os intelectuais nascem durante o curso universitário. Comecei no magistério aos 18 anos. Fui professora de história, depois diretora e supervisora, sempre na educação pública. E nunca tivemos um ministro como esse senhor. É triste, muito triste. Bom, professora, muito obrigada pela sua reflexão aí sobre esses temas tão polêmicos. E você, professor, tem acompanhado essas notícias? Qual a sua opinião? Deixe seu comentário, aproveite para dar um like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal. O Papo de Professor fica por aqui. Até a próxima edição.